Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre cavalos de guerra. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 937 e a nova pergunta do dia. Em 2011, o famoso cineasta Steven Spielberg fez um filme sobre um cavalo usado na Primeira Guerra Mundial. Desde tempos antigos até o século XX, cavalos tinham uma participação fundamental em guerras. Ainda no século XXI, em alguns países, continuam sendo usados em guerras. Historiadores citam evidências do uso de cavalos em guerra mais de 2000 anos antes de Cristo. Carruagens puxadas por cavalos se tornaram importantes na defesa do Egito durante o tempo da escravidão dos israelitas. A primeira citação de cavalos de guerra na Bíblia foi na derrota do exército do Egito pelo poder de Deus, em Êxodo 14. Esta vitória foi motivo de um cântico conduzido por Moisés, que começou com estas palavras: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Êxodo capítulo 15, os primeiros 2 versículos. A partir desse dia, um dos desafios para a nação de Israel foi uma questão de fé. Poderiam confiar na força militar representada pelos cavalos ou confiar no Deus que derrubou os cavalos. Deus proibiu, em Deuteronômio capítulo 17, que os reis de Israel confiassem nos cavalos que os egípcios exportavam. O povo que confiava em Deus não teria motivo de temer os cavalos e os exércitos. Diz Deuteronômio 20, versículo 1, Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. É uma das principais batalhas da conquista de Canaã. Deus cumpriu sua palavra, e o exército de Josué venceu um exército equipado com muitos cavalos e carros. Isso em Josué capítulo 11. Mas o rei Salomão não demonstrou a devida confiança no Senhor. Ele fez alianças com povos que não respeitavam a Deus, adotou práticas idólatras e acumulou 40.000 cavalos de guerra. Durante séculos, Deus chamou seu povo para abandonar os ídolos e abandonar sua confiança na força militar. Isaías pregou sobre isso mais de 200 anos depois do reinado de Salomão, quando disse em Isaías capítulo 31, Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Pois os egípcios são homens, e não deuses. Os seus cavalos, carne, e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos, juntamente, serão consumidos. Quando o povo insistiu em confiar nos cavalos, Deus disse que seu inimigo usaria cavalos para derrotá-lo. Diz em Isaías capítulo 30, a partir do versículo 15, Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não o quisestes. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. A confiança nos cavalos ligeiros foi inútil e vã. Nos dias atuais,
Políticos gostam de invocar o nome de Deus para ganhar votos, mas se esquecem dele na hora de tomar decisões. Tanto líderes como cidadãos de muitos países acreditam que a segurança nacional depende de armamentos. Os cavalos de guerra modernos podem ser aviões, mísseis e tanques, mas o princípio não mudou. O homem se acha forte, inteligente e capaz de se defender. Mas a segurança de uma nação não se baseia na sua força militar, e sim na sabedoria, no conhecimento e no temor do Senhor, como diz Isaías 33, versículos 5 e 6. Ao invés de nos gabar da nossa força, devemos nos humilhar diante do Todo-Poderoso. Nenhum exército poderá resistir ao julgamento divino. O faraó do Egito e os imperadores da Assíria, Babilônia, Grécia e Roma não tinham força para se defenderem diante de Deus. Qualquer líder, nos dias de hoje, que se acha capaz de permanecer em pé diante do Senhor, se engana. A segurança não vem de cavalos, nem de bombas e metralhadoras. A única defesa válida é a confiança no Senhor e na sua vontade. Diz Provérbios 14, versículo 34, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. E agora a pergunta 937, verdadeiro ou falso? Davi pecou ao ordenar o censo de Israel e Judá, e Deus lhe deu a escolha entre 3 tipos de punição. Esta afirmação é verdadeira. Esse erro de Davi e sua escolha entre 3 castigos é registrado em 2 Samuel, capítulo 24, e 1 Crônicas, capítulo 21. Resposta certa, verdadeiro. E a pergunta 938, o que Paulo disse que queria fazer ao visitar os Tessalonicenses novamente? Alternativas. A. Corrigir graves erros doutrinários. B. Suprir o que ainda faltava à fé deles. C. Celebrar uma grande festa de aniversário da igreja. Ou D. Arrecadar fundos para suas próximas viagens missionárias. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Hoje, muitas pessoas e muitas nações confiam na sua força militar, na sua inteligência, na sua capacidade de negociar. Mas a segurança verdadeira vem do Senhor. E nele que devemos confiar. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.